Tudo bom, pessoal, aí pela internet, pessoal aqui? Hoje a gente começou um pouco mais tarde, houve problemas técnicos aí na escola. Vamos lá? Pessoal do celular? Vamos lá? A gente começou na última aula a falar sobre o romantismo e eu descrevi o processo na Europa que vai ser muito influente, principalmente da nossa segunda geração. Propriamente aqui no Brasil, o romantismo ele vai assumir mais a cor do nacionalismo. Lá na Europa, o Goethe elabora uma frase que é muito importante, que é minha língua, minha pátria. Você está começando com a Revolução Industrial, algo que vai ser muito relevante para vocês entenderem o século XX e o nosso século, que ainda parece repetir o século XX. Mas o século XX, ele tem seu embrião no final do século XIX com algo chamado imperialismo. As nações europeias começam a se organizar em complexos industriais em que a produção é muito maior do que a capacidade de compra. Isso vai gerar um excedente de produção muito grande e eles vão começar a competir demais. Vocês vão ver uma série de conflitos. O imperialismo, que vai dar origem à Primeira Guerra e à Segunda Grande Guerra, ele se baseia num fortalecimento da imagem dos países, do que a gente chama nacionalismo, do que a gente chama patriotismo, sempre muito manipulado pelas elites, muito mais para atender a necessidades comerciais, interesses de comerciais, proteção de mercado contra o produto estrangeiro. Então se estimula um aspecto muito bonito que é o amor à sua terra, mas na verdade o que está por trás é o interesse econômico desses grupos. E isso no século XIX vai se originar na forma do imperialismo. Quer dizer, várias nações querem imperar, terem colônias, terem supremacia comercial. Então França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, são nações que vão conflitar. Isso começa no final do século XIX e vai desembocar em duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, e vai permanecer vivo até hoje. O nacionalismo, ele é a expressão da identidade de um país. Então, nação não é propriamente o país no sentido de território, fronteira delimitada. Ele é um conceito quase de identidade. Esse conceito, esse alemão, ele vai dar um formato quase definitivo, que é minha língua, minha pátria. O que faz de verdade a gente se sentir uma comunidade? Somos tão diferentes. Eu sou bonito, vocês são feios, por exemplo. A gente não tem nada em comum. Mas há brancos, negros, há rappers, há ciganos. O que faz? A gente ter uma língua em comum. Se a gente fala a mesma língua, então a gente pertence a uma mesma cultura. Porque a língua, ela expressa a forma de pensar, a cultura toda. Bem, só um exemplo muito rápido para vocês. Por exemplo, o alemão fala o lua, a sol. Ele inverte o gênero. Ele considera o sol uma expressão feminina, enquanto, por exemplo, nós, dos trópicos, consideramos a lua uma expressão feminina. A gente fala lua, porque para a gente o dia é muito árduo, o calor é muito severo, lembra trabalho, enquanto a noite é amena, enquanto a lua vem trazer a tranquilidade, você volta para casa, a lua tem ciclos. Então tudo isso sempre foi associado na nossa cultura a uma imagem feminina, enquanto a severidade foi associada a... Já para os alemães, que são um povo do norte, vivem no inverno severo, o sol, ele nunca foi algo triste. Pelo contrário, para eles, não representa sofrimento. Representa, ufa, acabou o inverno. É o inverno que é severo. Então a língua, ela de fato, ela expressa muito mais do que só um instrumento de comunicação. Ele é a forma como a gente vê o mundo. Por isso que as línguas são tão diferentes em tantas coisas. A nossa língua, por exemplo,
A língua portuguesa privilegia uma estrutura da esquerda para a direita, sujeito, verbo e predicado. No Brasil tudo é assim, cada um faz o seu. Não existe um todo, né? Você percebeu? Cada um faz o seu e não importa o... Bem, da esquerda para a direita, sujeito, verbo e predicado. Essa é a nossa estrutura. E os adjetivos depois do substantivo. Você fala menina bonita. O inglês fala bonita menina. Você vê como muda. Para eles o adjetivo é mais importante do que as substâncias. A sua característica importa mais do que a sua substância. Quer dizer, a beleza vale mais do que a menina. A língua portuguesa hierarquiza, põe quem faz a coisa antes do que o feito. A gente não prioriza a ação, e sim quem é que faz a ação. Isso está bem claro na justiça brasileira, né? Dependendo de quem pratica o crime, ele é crime ou não. Quer dizer, é o sujeito que importa, não a ação. A ação não é o crime, é quem fez. Ah, você está livre. Ah, você é culpado. Todo mundo já entendeu. Isso é a expressão da nossa nação. Então a língua não é uma coisa, um mero instrumento, uma ferramenta. Minha língua é minha pátria. Isso veio para o Brasil, principalmente a primeira geração, se contaminou bastante com isso. Qual é a primeira geração? Vamos nos lembrar. A gente chama de primeira geração romântica o indianismo. Qual é a grande característica dele? O nacionalismo. Mas se o Brasil tinha acabado de se tornar independente, qual é a nossa identidade? Antes da gente sair da casa dos nossos pais, a gente já tem totalmente uma personalidade? Ou a gente precisa muitos anos, com várias características, para a gente já ter um perfil que a gente fala, nossa, ele é assim. Vocês já se acham acabados? Tipo, o que vocês são vai permanecer, não tem mais o que fazer? Ou vocês acham que vocês ainda têm muito a absorver e se transformar? Então não é possível dizer que vocês, com 18 anos, por exemplo, já são uma forma acabada e o que vocês são vai ser durante o resto da vida. É um processo... O Brasil tinha acabado de se tornar independente. O Brasil era uma colônia. Como que a gente tem uma identidade se a gente ainda era uma criança engatinhando? Então, essa primeira geração, ela vai inventar o Brasil. Isso aqui é importante, hein, galera? Inventar o Brasil. Então, principalmente, José de Alencar, que é a grande figura, ele vai inventar um Brasil, características desse Brasil. Então, o nacionalismo da primeira geração romântica vai inventar uma identidade nacional. É melhor ficar só aqui. Inventar por quê? Porque vai dizer que a identidade nacional ela é fruto do índio com o branco. Comentei isso na última aula, não comentei? Isso é uma invenção absurda. Talvez mais do que invenção, ela não é só a visão de um cego que olha para o Brasil e só vê índio com branco, porque não tinha nem índio para ele ver e tinha muito mais negros do que brancos. Então não vê a presença do negro na nossa cultura não é só uma questão de visão, uma questão de miopia, é intencional, vocês entenderam? Excluir o negro da composição da nossa nação, da cultura nacional, é um esforço muito grande. O número de palavras que os negros legaram para a gente é muito maior. A cultura, o ritmo, as cantigas, a música, a dança, os hábitos alimentares, como as famílias sempre contratavam amas de leite, que primeiro alimentavam os filhinhos brancos. As mães não amamentavam, quem amamentava era uma negra. E elas ficavam sem parar, porque elas tinham filhos, aí elas adquiriam valor. As famílias compravam uma ama de leite, que tinha acabado de ter filho, porque ela está com leite. Só que você não pode parar de amamentar, senão você para de
ter leite. Então, quando entre os meus escravos eu tinha uma, eu já avisava, isso se tornou um negócio. Eu vendia amas de leite. E para as negras era uma ascensão, porque elas saíam da senzala e do trabalho rural para ir trabalhar numa família, numa casa de família, amamentando o senhorzinho com afeto. No início elas podiam levar os filhinhos delas, depois com o tempo não mais, porque a lei do sexagenário e a lei do ventre livre foram limitando a escravidão. A escravidão no Brasil, talvez ela nunca tenha acabado, mas legalmente ela sofreu alguns golpes. O primeiro foi a lei do ventre livre. Os filhos de escravos não eram mais escravos. Então antes, o que eles faziam? Eles pegavam a ama de leite e traziam o curumim dela junto. Ela amamentava o menino e amamentava o senhorzinho branco, preferindo, claro, o senhorzinho branco. Em segundo plano, o filho dela. Olha já a contradição. Por quê? Depois, quando ele crescesse, eles venderiam como escravo deles. Mas com a lei do ventre livre, não tem mais vantagem. Então, eles contratam a negra, mas o menino fica lá. Então, vocês vão ver a partir do final do século XIX, que isso se torna um problema enorme. Há vários anúncios de jornal, há vários livros que mostram as primeiras páginas de jornal. É uma pesquisa muito gostosa de se fazer. Nas bibliotecas vocês encontram ainda só a primeira página dos jornais. Então você pega jornais da época, tem muitos anúncios de processos contra negras, amas de leite, que colocavam pimenta no bico do seio, que mordiam o senhorzinho, porque elas não levavam mais os filhos. Elas eram apartadas, que nem esse seriado da... como que é o nome? Handmaid's Tale. Vocês já assistiram? O Conto da Aia. Elas tinham que deixar o menino e ir para casa dos brancos, ricos. E aí ela não podia mais amamentar o próprio filho. E tinha que... Então aquilo já não tinha mais nem empatia, simpatia. Muitas vezes elas agrediam o menino. Como ela pertencia a alguém, ela era emprestada, comprada, eles processavam. Então vários anúncios. Isso é muito interessante. Eu estou falando disso porque a culinária do Brasil, ela foi totalmente moldada pelas negras. Elas eram contratadas lá no começo como amas de leite, depois elas viravam a cuidadora da criança, e quando elas ficavam muito idosas, elas terminavam sendo as cozinheiras da casa. Todas as nossas comidas receberam a mão da negra. Por isso que muitos termos de vegetais, legumes que são indígenas, não tem nome indígena. Tem o nome que as negras davam, porque é elas que cozinhavam. Então a culinária, que é um aspecto cultural tão grande para os povos, recebeu a mão literalmente do negro no Brasil. Então a nossa comida, por exemplo, que é muito refogada, se vocês viajarem pelo mundo, vocês vão ver que o mundo praticamente se divide entre cru e cozido. Os povos comem muita coisa crua. Se for para a França, o peixe cru dos japoneses, as pessoas comem vegetal, tudo cru. Carne, então, se você for para a Argentina, é o boi sangrando que vem para você. Você manda passar, volta sangrando. O cara acha um insulto. Se você fala, pode passar bem isso aí? O mundo come muito cru. O brasileiro já não. A negra preferia refogar tudo na panela. O refogado, o cozido, é típico do Brasil. Graças a quem? A negra, porque é ela que cozinhava. O arroz com feijão, que é tão característico do Brasil, que é tão interessante, porque são dois grãos duros, um branco e outro preto, que vão para a panela juntos, amolecem, misturam as cores. Isso aí não é o Brasil? Isso é o Brasil. O arroz com feijão é o Brasil. Isso foi a negra que inventou. Não existe no mundo essa mistura de arroz, que é a comida predileta na Ásia, e o feijão. Isso é uma mistura brasileira. Então, fora a capoeira, a dança, e meu Deus, a presença do negro é tão grande na nossa cultura. Isso porque ele é escravo, hein? Ele não tinha inserção social. Mesmo assim, a influência dele é tão enorme, tão marcante. Quer dizer, para o José de Alencar excluir o negro, ele está realizando uma manobra ideológica.
Ele está excluindo algo que não é possível numa pessoa séria olhar para o Brasil, já que eu quero descrever a nação, e não ver a presença do negro física, porque os escravos, o negro era a maior parte da sociedade, e já existiam muitos negros libertos, nessas leis que eu estou falando, ventre livre, sexagenário. Você tinha muitas alforrias vendidas, adquiridas. Você já tinha muito negro, não só ainda escravo, como negro liberto e com inserção. Vocês vão ver um contemporâneo dele, o Machado de Assis, que é o maior só da literatura brasileira, ele era negro. Vocês vão ver muitos negros. Então, ele não olhar para o negro é uma manobra ideológica. Então, saibam que essa geração indianista, ao colocar o índio como herói, então vocês têm que guardar isso. Essa primeira geração romântica romantiza, idealiza o Brasil como uma nação que foi fruto do encontro do índio com o branco europeu. A mistura dessas duas raças. Era assim que se falava no século XIX. Esse termo raça é muito impróprio, muito da biologia do século XIX. De qualquer forma, o negro está excluído. Isso é muito importante. Vocês perceberem essa manobra ideológica. Então esse índio, além disso, esse índio também é um índio inventado. Não é um índio que o José de Alencar foi pesquisar, foi viver no Alto Xingu, conhecer os índios profundamente. Como tantos indianistas no Brasil. O Darcy Ribeiro, o Vilas Boas, todos os caras foram morar lá com os índios e aí eles descobrem e descrevem. Não, ele foi uma estereotipia total sobre os índios. Tanto que o índio dos livros de José de Alencar é um índio que parece um cavaleiro medieval, parece um Avenger. Vou recontar para vocês, vocês vão perceber como não é o nosso índio. Então isso aqui é uma manobra tão prejudicial ao Brasil, porque é a primeira vez que o Brasil pensa em se olhar no espelho e não seguir o que Portugal está dizendo. A primeira vez que o Brasil vai se tornar independente, falar eu sou o Brasil, eu amo isso e não aquilo, ele é completamente distorcido. É como se vocês passassem a vida sem olhar no espelho e se achassem feios. Vocês são mesmo, mas tudo bem. E aí, a primeira vez que vocês encontram um espelho e vocês vão se olhar, o espelho é distorcido. Aí você termina olhando e falando, eu acho que eu sou feio mesmo. Mas não era verdade, entendeu? Porque o espelho era distorcido. O que o José de Alencar nos oferece aqui é um espelho distorcido sobre a sociedade brasileira. E parece que a gente se acostumou com essa imagem. Até hoje a gente continua vendo o Brasil com uma imagem europeia, cristã, branca, como uma imagem mais próxima do português do que do índio e do negro. Então nem se discute. O negro não entrou nessa construção. Entendeu? Bem, então esse indianismo aqui é fundamental. Por que ele cai em todas as provas? Porque ele é decisivo na nossa história. O Enem gosta muito que você compare épocas e compare fenômenos. Então, esses enormes acontecimentos desse ano provavelmente vão parar na prova. Assim, asfixia de um cliente no Carrefour, morte, assim, policiais matam 80 mil por ano no Brasil. A bala. Nenhuma guerra no planeta mata mais gente do que a polícia com uso de bala no Brasil. Quem morre no Brasil? Jovens, homens de 18 a 24 anos. A população carcerária, 70% são homens de 18 a 24 anos. Isso é um absurdo. Sim, a gente naturaliza e acha não, tá tudo normal. Isso vem do século XIX, dessa manobra de inventar um Brasil. Era bom que a gente tivesse tido um espelho mais fiel. Fala. Tem um motivo da primeira geração que não ter escrito negro? Oi? Tem um motivo de ter escrito negro da primeira geração? Bem, a gente pode levantar hipóteses aqui muito fáceis. José de Alencar votou, ele era deputado federal, ele votou contra a abolição. Ele mesmo era senhor de escravos. A economia brasileira, cafeeira nesse momento, ela vivia da mão de obra escrava. Se eu coloco o negro como constituinte da nossa sociedade, como um elemento que me fez, como um dos meus pais,
Como uma das minhas mães, bem, que era mãe era mesmo, porque todo mundo aumentou num seio negro no Brasil. Como que eu posso escravizar se eu estou dizendo que ele me constituiu? Se o que eu tenho de positivo vem dele? Então, ele precisou excluir, porque senão o edifício da escravidão, que ainda existia no Brasil, enquanto o mundo todo já estava proibido, o Brasil é o último, é o que mais empurrou longe a escravidão, ia ruir, porque você sabe que a coisa só se sustenta, os fenômenos, quando você tem apoio social, comunitário, ideológico, simbólico. Se você já não apoia a coisa, ela, por exemplo, a maconha. Ainda há muita gente no Brasil que acha que é uma droga nociva. Então você não consegue um consenso para legalizar o aborto. Muita gente no Brasil ainda não apoia. Aí há outras coisas, a pena de morte também não. Mas há outras coisas que a maior parte da sociedade é indiferente. Então aquilo acontece. Então a escravidão, se ele ajuda a transformar a escravidão em algo absurdo, se ele, com a enorme presença dele, o que ia sustentar a escravidão? Nada, porque ela já estava, na maior parte da sociedade, considerada uma aberração. Mas a economia, a elite da qual ele integrava, fazia parte, ele era deputado federal também, vivia da escravidão. E eles não viam como substituir a mão de obra escrava pela remunerada. Aí é típico do atraso brasileiro. Não vê que isso a longo prazo era melhor, vê o investimento como algo que é prejuízo e não como promessa de ganho. Aí é da nossa mentalidade bem pequena. O empresário brasileiro é o mais atrasado da nossa história. A figura mais atrasada é o empresário. Ele quer que o Estado invista, aí depois eu vou lá e privatizo e pego já a coisa funcionando. Mas eu começar do zero, como os pioneiros americanos, que se endividam, vende casa, se suicida quando perde tudo. Não, o brasileiro não arrisca nada. O empresário brasileiro pega o Estado que faça, depois eu vou lá e privatizo. Quando a coisa já estiver funcionando. Isso aqui está aqui expresso. A resistência que eles tinham não é porque ele tivesse um ódio racial. Ele era muito amigo do Machado de Assis, que era negro. Então, não era racial no sentido que a gente concebe hoje. Ódio à cor negra, à descendência africana. Não é raça nesse sentido. Nos Estados Unidos talvez isso seja. Ali o ódio é um ódio de corpo. Aqui é um cinismo. É aquele que eu exploro. Eu preciso ter uma desculpa para explorá-lo. Então é a condição da escravidão. Eu não posso abolir a escravidão, porque eu não quero gastar com italianos, que é o que vai acontecer em São Paulo. Quase o meu período vai começar a vir italiano e a mão de obra vai ser substituída e São Paulo progride e o resto do Brasil atrasa. Porque continua ainda com essa concepção quase de trabalho escravo. Então, esse capítulo aqui é fundamental na nossa história. Mas a razão, sim, é a elite. A elite brasileira vivia da escravidão. Como que ela vai ser a favor da abolição? Ela não vê como substituir, ela é covarde, ela tem medo de perder. E é uma outra coisa, né? O negro, neste momento, ele é a maioria na sociedade. Não é como hoje, que vocês se dizem, declarando-se negros, 56%. Não, era muito mais. Se naquele momento a elite tinha muito medo de ser engolida, do Brasil se tornar uma pátria negra. Essa elite aqui, ela morre de medo. Então ela só vai aceitar a abolição, que ainda assim é um golpe, a gente vai ver na próxima aula. Ela tem a ver com dívidas da princesa Isabel com a corte inglesa, ela tem pressão internacional, tem vários, não foi bondade nenhuma nem nada. Mas a elite, só quando ela perceber e tiver instrumentos para controlar essa população negra, é que ela vai libertar a população negra. Ou seja, quando eu tiver uma corrente substituta, aí eu troco você de uma corrente por outra. Você entendeu? Isso é um golpe. Tanto que vocês vão ver que enquanto existia abolição, você tinha muitos negros inseridos em altos postos do Brasil. Depois da abolição, não. Ou seja, eles criaram condições para acabar com a escravidão no sentido oficial, mas criar muros invisíveis capazes de impedir que o negro tivesse um desenvolvimento
igual. Entenderam isso, essa manobra? Vocês vão ver um monte de escritores negros. Durante a abolição não ocorreu ainda. Os caras eram escritores, eram deputados federais. Né? Depois da abolição, ficou mais impossível. Quer dizer, eles criaram métodos para impedir. A gente vai ver isso com Machado de Assis. A internação em massa, o encarceramento em massa. É nessa época que vai explodir as prisões, vai explodir os hospitais psiquiátricos. Os caras pegam os negros e ó, tudo para lá. Inventam um pretexto, diz que você é doente, diz que você é violento e prende. A gente tem a terceira população carcerária do mundo. Se arranjou um outro jeito de controlar, entendeu? Bem, isso tudo aqui, galera, faz desse capítulo um capítulo muito importante. Como que vocês precisam reconhecer isso na arte? Naqueles 3 livros, o Birajara, eu contei rápido para vocês, tá? Vocês se lembram? O Guarani, Iracema. Isso aqui é uma trilogia. O José de Alencar escreve um livro que conta os índios antes do Cabral chegar. O Guarani conta a história do índio encontrando o branco. E o Iracema mostra o fruto do índio com o branco. Então ele escreveu 3 livros sobre o índio antes, no encontro e produzindo uma descendência. Galera, o Guarani, ele é importante. Ele tem... Qual é o núcleo? Ele tem 3 personagens. 4 personagens masculinos importantes. Gira em torno da Ceci. Ceci. Que não é Cecília. Ela se chama Cecília, mas esse Ceci, ele é uma palavra que existe na língua do personagem o Guarani, que é o Goitacá. Significa mais ou menos vazio que eu trago no peito. Veja que ela já existia antes dele a conhecer. É como se na própria língua ela já fosse esperada. Quer dizer, ela é uma promessa já. Né? A Ceci gira em torno dela personagens masculinos. O pai, Dom Antônio de Maris, que é um bandeirante, que está atrás de umas esmeraldas. Ele está quase terminando um mapa para conseguir encontrar uma mina de esmeraldas. Ele é um bandeirante. Tem, junto com ele, nesse arraial que ele tem, que é uma mini cidadezinha, ele tem o Frei Loredano, que é um religioso que se passa por padre, mas ele está atrás, na verdade, desse mapa das esmeraldas e está atrás da Ceci, de violentar a Ceci, você quer saber? Porque ele sabe que não tem correspondência ali, mas o plano dele é violentá-la. Bem, ele finge que é religioso para se manter ali perto. Os arraiais sempre tinham uma figura religiosa. Você tem o Álvaro, que é um fidalgo português que acompanha o Dom Antônio de Maris. Esse aí é um sangue azul. Ele seria o candidato ideal da Ceci. E de fato ele ama. Então vejam só, o Loredano deseja. O Álvaro ama, quer se casar. Deseja o corpo Loredano. Ele ama a alma. E o Peri? O Peri venera a Ceci. O índio, ele considera a Ceci a expressão de uma deusa. Ele não é nem desejo corporal, nem amor. É veneração. Então, vocês vão ver que o Peri tem um relacionamento com a Ceci quase de um protetor espiritual. É uma coisa mística. É isso que torna muito patético o papel dele. Quer dizer, um índio que abandona a tribo, um índio herói, que abandona a tribo, abandona todos os seus princípios para proteger a Índia Ceci. A portuguesa Ceci, que é loira de olho azul. Fala. Isso é no Birajara? Não, isso é no Guarani. O Birajara conta a história de índios antes do Cabral chegar aqui. Então, é estereotipado também, mostra a rivalidade dos índios. Um dos índios é um grande conquistador, quer casar com a herdeira da tribo rival. É uma estereotipia só, porque os índios não era assim. Mas ele monta como se fossem cavaleiros medievais competindo para ver quem é o mais forte, tornando infantil a questão da guerra para os índios.
que não era uma questão infantil. Aqui, no Guarani, ele abandona a tribo para se juntar ao arraial, porque ele acha que ele tem que proteger a Ceci. De fato, ele vai precisar, porque o irmão dela, o Dom Diogo, que é uma besta quadrada, ele está brincando com armas de fogo na floresta e ele está atirando no mato, ele mata um índio. Um índio antropófago. Vocês lembram o que era antropofagia? Eles comem gente. E a tribo fala, olha, já que vocês mataram o nosso, a gente quer o Dom Diogo. Vocês lembram lá no quimentismo que isso era uma questão fundamental, né? A antropofagia não era uma vingança, vocês lembram disso? Não era uma punição. O índio achava que assimilava a alma. Na lógica deles, se a gente perdeu um índio, a gente precisa de um de vocês para equiparar. O Dom Antônio Maris fala, não vou dar meu filho nem a pau. Ele tem armas, então ele praticamente declara guerra contra essa tribo que é muito mais numerosa do que os portugueses que estão ali. É uma briga que a longo prazo não tem como ser vencida. Mas ele não tem dimensão, é um pouco de arrogância aqui. É um pouco de confiança demais nas armas de fogo. Numa tal superioridade do branco em relação ao índio. O Peri começa a defender a Ceci. Mas olha, o livro já começa com uma cena tão patética para mim, que é assim, eles estão voltando na floresta e eles ouvem um rugido de uma onça. E aí a Ceci fala, nossa, o que é isso? Ele fala, isso é uma onça. Ela fala, eu queria tanto conhecer uma onça. Aí o Peri fala, espera um pouquinho. Ele vai lá, como se fosse um gatinho. A onça vem, ele segura a onça, ele doma a onça e traz como se fosse um gatinho. Olha, Ceci, pode brincar com... Gostaram dessa? Que coisa, hein? Tipo a namorada de vocês tem um vizinho lá com um pitbull raivoso. Aí ela fala, eu queria tanto ver esse pitbull. Aí seu namorado pula o muro, olha que herói. Ele pula o muro, sai na mão com o pitbull. E doma. O pitbull vai, vem. Aí ele traz pra você, ele mansinho, um pitbull. Aí você fala, que cachorro lindo. Tem que ser muito vingadores para fazer uma coisa dessa. Veja como ele pinta o índio brasileiro, primeiro submisso às vontades idiotas da Ceci. Um índio super-herói. Um índio que usa roupa. Um índio que vocês vão ver em breve vai comer com garfo e faca. Um índio que fala o português. Um índio que vive protegendo a Ceci. E um índio que vai ser contra os índios. Porque os índios vão tentar matar a Ceci. Num dos episódios, ela está nadando no lago, bela e formosa. E aí quando ela está para sair, os índios estão escondidos para flechá-la. O índio Peri está lá, sem olhar para ela pelada. Porque ele é um índio muito correto. Ele só está olhando a mata, ele não está olhando ela linda e formosa nadando na Lagoa Azul. Ele, não. Me dá a roupa, ele joga de costas a roupa. Tipo, ele não olha de jeito nenhum, ele é um cara, um herói, entendeu? E aí, ela está saindo, bela e formosa do lago, os índios vão flechá-lo. Ele tinha pego as armas de fogo do Dom Diogo, do irmão dela. Ele vê as flechas, fala, Ceci, cuidado! Ele se joga na direção das flechas. Porque ela é uma paçoca, fica, ai meu Deus, as flechas vão vindo. Aí ele se joga, é flechado no ar, e ele saca as armas e mata os índios. Gostaram? Essa é a essência do índio brasileiro, gostaram? Isso está no nosso DNA. Já que a nossa identidade é índio com branco, vocês têm aí dentro de vocês um herói, um índio poderoso. Olha que braveza desse índio. É uma paçoca, não é? Isso não é ridículo? Como que o Brasil com uma escravidão, 10 milhões de escravos, então o cara me vem pintar isso aqui? Quem lê isso aqui no século XIX, não tem um negro nessas obras do José de Alencar. Quem lê a obra do século XIX, do romantismo, acha que o Brasil não tem negro. Há uma discrepância absurda, como durante um tempo nas novelas, lembra? A maior parte do Brasil é negro, você olhava as novelas, não existia negro. Quem olha as novelas da década de 70 acha que o Brasil é a África do Sul, a parte branca, ou então a Suécia. Fala, mas que estranho, não tem negro no Brasil.
Quando aparecia, era empregada doméstica, blá, blá. Então, é isso. A obra do José de Alencar, você olha e fala, que estranho, né? Não tem negro nisso aqui? Só tem índio e branco? Nossa, imagina um europeu lendo isso. Bem, o Guarani, vai ter outros episódios ridículos. Tem um que é mais ridículo. Ela está na base da montanha, os índios soltam uma pedra gigante, empurram, para a pedra rolar e passar por cima dela lá embaixo. Parece aquele desenho Pepe Coyote, sabe? Bip, bip. Aquelas invenções. Aí ela olha e fala, ai meu Deus, uma pedra rolando. Ela não pode dar um passo para trás e deixar a pedra passar. Ah, meu Deus, a pedra vem vindo. Aí ele sai correndo, pula e segura a pedra. Olha, ela rolou lá de cima da montanha. Ele segurou a pedra. Pode sair esse. É o Hulk, entendeu? O cara é um poder. O que acontece? Os índios vão cercar o arraial. Não tem como vencer. E aí tem um episódio engraçado. Ele pensa o seguinte: como ele é um índio herói e os caras são antropófagos, eles iam querer comer o peri, porque eles comem os heróis, lembra? Não é punição. Ele fala, eu sou muito valioso, os caras vão querer me comer. Ele pensa, eu vou tomar um veneno e eles vão me comer e vão morrer. Olha que ideia de jirico. É assim que ele quer acabar com a tribo, quer matar. Ele ia fazer carne moída dele? Como que a tribo inteira ia comer? Não ia. Olha como não tem fundamento, é infantil o negócio. E aí ele descobre que os caras já foram para o arraial invadir, aí ele corre na floresta e toma um antídoto. Quando ele chega, já está tudo pegando fogo. E aí ele passa no meio do fogo, por Game of Thrones, não sei como você chega lá no castelo naquela guerra. E aí ele chega no Dom Antônio e fala, Dom Antônio, eu tenho uma jangada, eu posso salvar a Ceci. Vocês não vão vencer os índios. E aí o Dom Antônio fala, tá bom, leva a Ceci, mas antes se batiza. No meio do fogo, flecha para tudo que é lado, os caras arranjam um padre para batizar o índio. Ele aceita. Vocês entenderam que ele construiu um índio submisso, que fala português, que come garfo e faca, todos os símbolos ocidentais? É um índio sem identidade. A nossa identidade é feita por um índio que não tem identidade e pelo português que tem toda a identidade. Então nós somos inteiramente europeus, porque não tem nada do índio. A única coisa boa do índio é que ele protegeu o branco. Me poupe! Isso aqui é uma mutilação na nossa história tão grande. Bem, ele se batiza, pega a Ceci, que já está desmaiada nessa hora, porque ela é uma heroína romântica. Muitas flechas, ela desmaia. Aí ele carrega ela desmaiada, entra na jangada, nisso tudo pega fogo, todo mundo morre. Todo mundo morre lá. Só sobra o Peri e a Ceci, ou seja, Adão e Eva, né? Sacaram? Eles são Adão e Eva do que vai ser o Brasil. Só que aí começa um dilúvio. Opa! O dilúvio do Velho Testamento. É ridículo isso aqui, vocês já perceberam? É ridículo a mistura de elementos. Aí começa uma chuva que cobre a copa das árvores. É um dilúvio e ele está com uma jangadinha. Ele fica preocupado. Vai virar e a Ceci vai morrer? A vida dele é defender a vida da Ceci? Então ele amarra lá a jangada, mergulha e vai procurar um tronco de árvore grande que possa boiar com mais segurança, mais estabilidade. Nisso ele encontra uma palmeira gigante que a copa está saindo da água. E olha que a água estava cobrindo a copa das árvores. Aí ele olha aquela palmeira e fala, isso aqui vai dar certo. Ele pega a palmeira e arranca a palmeira com raiz e tudo debaixo d'água. Solta a palmeira, ela fica boiando. Aí ele pula da jangadinha com a Ceci e aí se perde no horizonte. Veja que ele não conta o que aconteceu. Ele dá a entender que o que vai vir aí é o Brasil. O encontro do índio com a branca. Mas é no Iracema, não é à toa que era leitura obrigatória na FUVEST, um livro fino, ainda bem, senão vocês não leriam, vocês já não leem esse aí. Imagina se ele tivesse 300 páginas. É insuportável. Iracema tem 100 páginas, mas é insuportável. Um português, não só porque o português é arcaico ou castiço, sabe? Mas porque ele
Cadê? Pula. Vamos ler um trechinho para vocês entenderem, porque isso é importante, isso aqui cai em muitas provas. Primeiro que Iracema é um anagrama de América. Ele achou um nome na língua indígena que é América. Então ela simboliza a América invadida pelo colonizador. Assim como a América foi violentada pelo colonizador, ela também vai sofrer isso, veremos. Então a colonização, ela é como se fosse um estupro. Está aí uma imagem muito adequada, mas muito apropriada. É estupro. Porque os caras chegaram aqui, devastaram as matas, mataram os bichos, violentaram as... Então, se tem um termo que é adequado para colonização, é o estupro. E principalmente no sentido físico, né? Corporal. Você vem, abre a terra, bota a cana de açúcar que não é daqui, mete o gado que não era daqui. Você violenta a terra, faz ela te dar filhos que não tinha aqui. Não era desta terra dar aqueles filhos. O gado e a cana não é daqui. Então, é uma violência, meu, tá aí uma imagem adequada. A Iracema, ou a lenda do Ceará, conta a história da origem mítica do Brasil. Então, aqui, a Iracema é uma sacerdotisa, filha do cacique. Ela é uma deusa casta, ela é uma sacerdotisa casta, porque o segredo da Jurema, que é uma espécie de santo daime, é uma poção mágica com casca de árvore, que você dá para os guerreiros, para eles se regenerarem, só uma virgem pode manipular. Os sacerdotes em todas as culturas, eles sempre são afastados da coletividade. E como eles têm muito poder, se além de tudo eles pudessem, ia misturar as bolas, né? Então os sacerdotes em geral são reclusos. Ela, então, tem que ser virgem. Faz parte do poder dela, do papel dela, ela não ter envolvimento. Já o Martim é um português que tem um amigo na tribo Pitiguara e a tribo Pitiguara protege o litoral do Ceará. Essa era uma estratégia, lembra? Na colonização, para proteger o litoral, a gente fala a língua dos índios, fica amigo, e aí eles lutam contra os protestantes, ajudando a gente a proteger o nosso litoral de invasões, como holandesa e francesa. Se usou o índio, por isso que durante um tempo se parou de explorar o índio e se explorou o negro. Não foi por bondade ou só porque os jesuítas defendiam os índios. Não, era um interesse. Era uma mão de obra para proteger o litoral. E o Martim é amigo dessa tribo, que é rival da tribo dela. Ela está na mata, um dia, vejam a descrição. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. Palmeira de novo? O Guarani não arrancou uma palmeira? Guarda, por que toda hora eles citam palmeira? Mas veja que isso aqui é uma questão de Enem, porque a forma como se dá a narrativa é sempre comparando o personagem a fatores físicos. Eu não sei como é a Iracema psicologicamente. Vocês vão ver o contraste quando a gente chegar no realismo, que te descreve a Capitu por dentro, e você não sabe como é Capitu por fora. Você sabe muito bem o que ela pensa, o que ela sente, mas você não sabe fisicamente como ela é. Já aqui a descrição é puramente física. Eu sei o que ela é fisicamente, como se o Brasil não tivesse cultura, só tivesse a terra, só tivesse suas montanhas, seus rios. O valor do Brasil está na sua natureza, não na cultura que aqui existe. Vocês entenderam isso? Como é uma manobra ideológica? Suprimiu 900 tribos indígenas que tinham formas diferentes de ver o universo, que tinham suas ciências, que tinham seus conhecimentos. Tudo isso foi banido para dizer a cultura europeia é melhor, a ciência europeia é melhor. O curandeiro não sabe de nada, o médico que sabe. Toda essa manobra de inferiorização do índio se dá aqui, ao colocar que o índio não tem psicologia, o índio só tem físico. Veja, virgem dos lábios de mel, há sempre esse recurso chato
da comparação. É sempre comparativo com alguma descrição física do mundo. Ela, virgem dos lábios de mel, quer dizer, o lábio era doce. Tinha os cabelos mais negros que asa da graúna, tipo um urubu. Cabelo preto como um urubu. E mais longos que o talhe da palmeira, que é o favo do jati, que é uma espécie de abelha, não era tão doce como o seu sorriso. Nem a baunilha recendia, cheirava no bosque como o seu hálito perfumado. Gostou? Ela tinha um hálito perfumado. Olha que maravilhoso. Parecia baunilha. Vocês gostaram dessa pasta de dente? Baunilha. Mais rápida que a ema selvagem. Tá vendo? Não existe uma caracterização que não seja, na verdade, associar com os animais, com a floresta. Isso aqui é uma coisa excessiva na obra. Então você tem que guardar um dos recursos narrativos que o José de Alencar usa, é descrever o índio por meio da natureza. Quer dizer, ele é um reflexo da natureza. A Iracema é um reflexo da nossa terra. Isso aí então vivo até hoje, né, galera? Você vê que o Brasil é sempre... Vai falar do Rio de Janeiro, mostra o Pão de Açúcar, mostra o litoral. O Brasil é vendido como um lugar bonito de se ver. Nossas praias, quer dizer, tudo é feito por meio da descrição física. Não é a cultura do Brasil que se vende, é o físico do Brasil. É a beleza das brasileiras. Nunca é a característica do povo. Qual é o nosso temperamento? O alemão é disciplinado. Isso aí é uma característica deles. Sabe que eu fui para a Alemanha, para Munique, eu ouvia sempre essa história, né, de que eles eram ultra disciplinados. Aí quando eu fui para Munique, eu cheguei, eu acho que era umas 3 horas da manhã. Aí até chegar lá no aluguel, lá eles alugam muito, eu tenho um quarto em casa, Airbnb, né? Eles alugam para estrangeiros, aquele quarto que está vazio no carro. É mais barato do que o hotel. E aí eu cheguei 3 horas da manhã com a bolsa, fui atravessar uma avenida, o farol estava vermelho para mim, para os pedestres. Mas não tinha ninguém. 3 horas da manhã, não tinha carro, não tinha nada. Já não tinha ônibus, nada. E aí parou uns jovens do outro lado, tudo com garrafa na mão, bêbado. E aí, brasileiro, 3 horas da manhã, sem carro passando, o que você faz? Você atravessa. E aí os alemães, bêbados, nitidamente jovens, bêbado, 3 horas da manhã, os caras só falando alto, né? Não atravessaram. Mas não passaram um carro. Aí ali eu vi que tudo que se falava do alemão era verdade. Como os caras são disciplinados, vocês entenderam? 3 horas da manhã, um farol fechado, sem carro, os caras não atravessam. Seguem com... Eu fui entrar numa padaria, tinha uma fila para comprar pão. Eu fui olhar o vidro, o alemão pensou que eu estava furando fila. Para eles isso é um crime. Não é engraçado? Então, isso aí é uma característica do povo. Aqui não existe isso, vocês entenderam? É só uma descrição física. Mais rápida que a ema. A morena virgem, toda hora ele refere a virgindade por ser uma terra, o Brasil, que não tinha agricultura. Agricultura é cultura. Não é o que a terra está te dando espontaneamente. Então a virgindade da Iracema não é citada no sentido moral. É só para lembrar que a nossa terra não tinha agricultura. Isso é fato. Nosso índio não cultivava a terra. Ele era extrativista. Porque aqui tinha muito fruto, o índio não precisou desenvolver. O pé grácil e nu, mal roçando. Ela quase flutuava. O pé sem sapatos, de novo, lembrando que eles são primitivos, entendeu? Ter sapatos é civilizado, não ter sapatos. Ele fica martelando isso o livro inteiro. Ela está flutuando praticamente. Sem... Agora, como que é grácil, eu não sei, porque um pé descalço andando na pedra tinha que ser um casco. Mas não discute com o Zé de Alencar, que é. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Quer dizer, ela está descansando depois de comer, de repente ela acorda vigilante com um barulho. É o Martim. Ela nunca tinha visto um branco, muito menos um português. E aí ela vê, já taca a flecha. Foi rápido como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. O
O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém a Virgem lançou de si o arco. Aí é fogo. Porque ela atira, tipo, reflexo, no estranho. Ele recebe a flechada, mas olha para ela, e o olhar ele diz, eu não sei descrever, mas ele não ficou com medo, nem triste porque ele vai morrer. E ela fica arrependida, a flecha mal saiu, ela já está arrependida. É como se eu reconhecesse alguém superior e eu machuquei um ser superior. É ridículo. Aí ela pega o Martim, que deve ter uns 100 quilos, e carrega ele até a tribo. Ele está delirando, com febre. A flecha era envolvida em veneno. Carrega, como ela é sacerdotisa, ela pode cuidar dele na tribo. Embora os índios não tenham gostado de trazer o cara daqui. É tão ridículo, galera, porque ele à noite vai acordar dizendo: Iracema, me dá um remédio para eu dormir. Por quê? Porque senão eu acho que eu vou ter que te atacar. Porque ele está agora apaixonado por ela. Isso é muito importante, hein, galera? Ela dá um remédio, ele dorme, e ele acorda à noite, ele não sabe se é sonho ou realidade. Que desculpinha, hein? Boa noite, Cinderela. Gostou dessa? Boa noite, Cinderela. Ele acorda, ele não sabe se é sonho. No sonho ele está transando com ela. E aí ele vai e ela não se defende. Mas ela é uma guerreira, feiticeira, ela poderia. Ela também está apaixonada. Essa cena hoje em dia seria vista de outra forma, né? Porque o primeiro não, no nosso tempo, é o último não é assim? Vocês aprendem? No século XIX, a volúpia, a insistência era uma marca do romântico, entendeu? A moral sobre a mulher era muito grande, então ela dizia muitos nãos pela educação que ela recebia, não porque ela não quisesse. Então fazia parte daquela construção, o homem insistir, mostrar desejo, e a mulher, ela ir contra a moral até ela falar, você quer saber? Tchau a moral, e se entregar. Tá bom, você pode até ler isso na época, mas ao olhar de hoje, isso aqui é uma violência. Isso aqui, por que ela não quer dizer não, porque ela não quer o Martim, ela está apaixonada pelo Martim. Ela quer dizer não porque ela é feiticeira, ela precisa ser virgem, a segurança da tribo está na mão dela. Então ela precisa dizer não, mas ela não diz. E isso vai pôr em risco a tribo. Ela vai engravidar, vai ser expulsa da tribo, vai morar no litoral, no casebre dele. E aqui é uma parte triste, porque ela acha que ele está cada dia naquele modo de vida muito triste. Ele sempre fica olhando para o mar, com saudade de Portugal. E ela não tem saudade da tribo? Ela não tem saudade de ser feiticeira, saudade de ser guerreira? Ela está vivendo como uma dona de casa para a função para a qual ela não foi criada. Não tem problema nenhum em ser dona de casa. Mas ela não foi criada para isso, entendeu? Ela foi guerreira, feiticeira. De repente ela virou dona de casa, cuidando do Moacir. E ela fica ainda pensando na tristeza dele, com saudade de Portugal. Aí ela vai definhar, se sentindo culpada por ter tornado ele triste. Caramba, vocês perceberam a inversão psicológica? Ela abandonou tudo pelo Martim. Mesmo assim ela olha para ele e fica, eu causei mal a ele. O quê? Ela definha e morre. E aí ela é enterrada à sombra de uma palmeira. Palmeira de novo? O tempo todo se citam palmeira? Já acabou, amigo? Quanto? 6? E ele é enterrado à sombra de uma palmeira. A palmeira então é importante para vocês irem para a prova, né? Porque a gente tem um poema do amigo do José de Alencar, que é o Gonçalves Dias, famosíssimo, que vocês conhecem. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Vocês lembram disso, né? Ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Opa! Isso é um poema famoso, Canção do Exílio, que fala de alguém que está fora do Brasil e que percebe que existem coisas no Brasil que não existem lá fora. E a saudade aumenta, porque eu não sou capaz de ouvir, por exemplo, os pássaros na Europa, isso é fato. A ave canoura, como a gente ouve aqui, não tem na Europa. Então você já vai para lá, você já tem um choque. As praças não tem pássaro que gorjeia, não tem pássaro canoura. Então isso realmente é algo que você sente uma saudade maior quando você percebe algo que só tem lá.
que tem mais flores, mais estrelas, isso é indiscutível, né? E aí, mas a questão maior é por que ele fala minha terra tem palmeiras? E a Iracema é enterrada à sombra da palmeira, e o Guarani arranca uma palmeira. Por que tanta palmeira? Já que a gente está falando de identidade nacional, a gente está falando de nação, a gente está falando de deturpar a história dos índios, deturpar a história do Brasil, é muito importante se pensar, já que esse índio foi um índio inventado, escondido, qual era o nome do Brasil antes dos portugueses? Qual era o nome que os índios davam à nossa terra? Esse talvez é o nosso nome original. Qual era esse nome? Pindorama. Pindorama, esse é o nosso nome original. O que significa? Terra das palmeiras. Então a primeira coisa que o Brasil perdeu foram as palmeiras. A primeira coisa que a gente deixou de ser. Então quando ele, Canção do Exílio, fala minha terra tem palmeiras, ele está falando o que de verdade? Não é só do Brasil, porque é de um Brasil que não existe mais. Então a saudade dele aqui é maior do que vocês imaginam. Porque não tem como voltar para o Brasil e encontrar palmeira, não existe mais palmeira. Foi a primeira coisa que sumiu no litoral, foram as palmeiras. Por isso que o romantismo, ao perceber, ele cita tantas palmeiras como aquela identidade que a gente perdeu. Os índios a gente perdeu. O massacre foi tão grande que a gente, antes de assimilar a cultura deles, se perdeu como as palmeiras. Então a palmeira é uma imagem frequente no romantismo da primeira geração, que a gente vai ver na próxima aula. A segunda geração vira tudo. A segunda geração é muito mais influenciada pelo romance gótico, que eu comentei na outra aula. Ela é outra, nossa senhora, não tem nação, só tem mundo interior. Só tem tristeza, melancolia. Não tem, é como se eu não pensasse no mundo real e na política. Eu me volto para dentro. Essa é a imagem que a gente tem do romântico mesmo, né? Do romântico que fica pensando, ruminando só a paixão. Beleza? Então, vão em paz, que o Senhor nos acompanhe.